Mas você tem casos que o Perseguini que falaram é um caso desses. O caso Perseguini é um caso... porque assim, eu li eu nem sei. eu li todo o inquérito. Que nem teve processo porque o Ministério Público aceitou e arquivou. E foi. Caso Perseguini, esse é um caso longo. Você não sabe, do menino da Rota. Conheço. O menino da Rota que matou os pais se matou. Não Esse é um sei, caso... Talvez eu saiba, mas agora eu não tô Eu lembrando. só não lembro o ano qual foi. Opa. Você consegue ver, Dá uma olhada Paquito, pra qual gente. foi o ano do caso Perseguini? Que anos, às vezes, eu me confundo. Mas outro que tem um quesinho também de teoria da conspiração é o Gil Rugai. Você tem uns que você passeia, principalmente quando você não tem assassinos confessos. Por que ninguém tem dúvidas sobre a Suzane? Aquela... Em 2013. Obrigado. Em 2013... Você ia falar por que ninguém tem dúvida... Da Suzane é porque eles confessaram. É. E você fez a dinâmica, foi feita a reprodução simulada, que bateu exatamente com o que ela está dizendo. Então não há dúvidas, não tem uma quarta pessoa. É. Não tem uma possibilidade de alguém estar acobertando outra pessoa. Não tem um grupo... Tem gente que às vezes fala, o pai dela era diretor da Dersa, eles têm 3 trilhões na Suíça, então alguém quer... Tem gente, às vezes, até nesse, tem gente que ainda... cria teorias, que ainda né? vem uma coisa aceita assim, que não aceita... Como é que é? A lâmina... O Aru vai me matar, ele falou, já te expliquei isso 500 mil nomes, mas é óbvio. Aquela que, assim, se uma história... a história é mais fácil, a lâmina de Guncal, como é? Eu esqueci isso aí. Que é o seguinte, a história mais reta é mais óbvia. Tá. Entendeu? Não existe. Quando você começa a Posso ter que fazer criar muita coisas, curva. Sim. ela não tenha dúvida, se você começar a criar muito, que num Pesadelo Americano é angustiante, porque o reto, ele é muito doido. Não faz sentido, Você fala, né? meu, como é que pode tudo isso e no fim é a verdade. E era mesmo. A reta seria, ele matou a mulher e acabou. Ele tá inventando tudo isso. É o caminho mais fácil, né? Então, de pensar. mas é uma exceção que confirma a regra. No caso dos Perseguini, é o seguinte: é uma família de policiais militares. A mãe, Andréia, o pai, Luiz Marcelo, e o Marcelinho, pai, mãe e filho. O pai era da Rota, não lembro qual era a patente dele agora, e a mãe era da PM. A Rota também é PM, mas ela era de um batalhão. Os 3 moravam numa casa onde nos fundos da casa, uma edícula, moravam a mãe da Andréia e a irmã da mãe da Andréia, a tia da Andréia, né? A irmã da avó aqui. Então moravam 5 pessoas nessa casa. Uma casa simples, da Zona Norte, tal, não sei o que lá. E num belo dia, é encontrado a família toda morta com tiros. A avó com um tiro na cama dela, a tia com um tiro na cara dela, o pai com um tiro na nuca, a mãe com um tiro nas costas e o menino com um tiro na cabeça, simulando um suicídio. Aí as pessoas já vão. Aí quando sai essa notícia que uma família dessas, de policiais, é encontrado dessa maneira, tem um ponto que é muito complicador. A polícia militar inteira, a rota inteira, vai para essa casa. Inclusive, por exemplo, o Coronel Telhada, que eu já entrevistei ele sobre essa história e tal. Eles chegam, o Coronel Telhada foi comandante da rota durante muitos anos. Todos eles chegam e invadem um local de crime. Gente, são policiais que sabem que no local de crime você não entra. Já Por era quê? evidência. Mas aí nesse ponto já tem uma coisa que o Coronel Telhada fala. Se tivesse sido PCC, CCC, DDD, qualquer facção criminosa, tivesse matado eles, por eles serem policiais, no dia seguinte você teria uns 200 corpos de bandidos mortos pelas... Porque essa é uma guerra. Entendi. Inclusive a polícia militar vai para lá para entendermos. Isso foi o quê? E os policiais, tanto que não teve nada no dia seguinte. Os próprios policiais ali, aí amanhã vai ter um monte de gente escrevendo, não é nada disso. Com certeza. Eu sei, a Andréia estava envolvida numa investigação de caixas eletrônicos. Não estava. Daí, se estava, também não era para tanto. Aí o que acontece? O Perseguini, então eles vão para lá. Só que quando você vê as imagens, quando chega essa notícia, você vê as imagens do helicóptero e tal, não sei o que lá, e você fala, meu Deus, qualquer pessoa que trabalha com isso fala assim, isso é um local contaminado. Depois você conversa com os peritos, e não é bem assim, não deveriam ter entrado. Mas o local não foi contaminado porque os corpos não foram mexidos, as balas não estavam no lugar, mas as cápsulas estavam ali, os estojos, né, como chamam? Os estojos estavam ali. Então, você não mexeu na dinâmica, não deveriam ter entrado. Você não mexeu na dinâmica de como os corpos estavam... não tiraram nada. Não tiraram nada. A mochila que o menino chegou estava ali. Mas qual é a história? Que aí a polícia civil
vai investigar. E uma coisa que eu já conto aqui, gente, Polícia Civil e Polícia Militar não vai passar uma mão na cabeça do outro. Não existe corporativismo entre Polícia Militar e Polícia Civil, e menos ainda em Polícia Técnico-Científica. Ainda mais em São Paulo, que a Polícia Técnico-Científica é uma polícia independente. Ela não é subordinada à Polícia Civil. Essa independência da Polícia Técnico-Científica é que permite que as provas não sejam jamais reorganizadas em função de um delegado, ou de um investigador, ou de alguém querer reorganizar uma história. Porque elas são independentes. A independência cria exatamente essa lisura de investigação. Então a Polícia Civil entra para investigar. A primeira coisa que vai entender é o que aconteceu. A Polícia Técnico-Científica, quando entra, já começa a reorganizar e entender o seguinte: esse menino se matou. Por N motivos que eles conseguem provar. Por quê? O revólver, a posição que estava o revólver na mão dele, o tiro, a distância, tudo, ele se mata. Então quer dizer que ele matou os outros? Vamos entender como. Tudo vai para o ML, eles são analisados. Todos eles morreram com um tiro. Todos. E os tiros que saíram da mesma arma. A arma que está na mão do Marcelinho. Uhum. E aí você começa a investigar. Eu estou contando como é que vai sendo a investigação. Enquanto os corpos estão no ML para entender o tempo de morte e tudo mais, a Polícia Civil está aqui investigando o que aconteceu naquele dia. Se descobre, por exemplo, que o cara da rota, o Luiz Marcelo, ele tinha uma operação, uma operação muito importante para ser feita naquele dia, ele não foi. Perguntei para o Coronel Telhada: é comum um policial da rota não ir trabalhar e ninguém procurar? Ele falou: ele vai ter que no dia seguinte, quando ele chegar, ele vai ter que se explicar a falta. Ligou para ele, a operação sai. E ele vai ter, às vezes pega, tipo cadeia, como eles chamam, pega uma falta, ele vai ter que se explicar por quê. Mas uma hora ele vai ter que se explicar. Ninguém vai até a casa dele para saber o que aconteceu. Isso é o dia a dia. Como que o policial da rota não vai trabalhar? Ninguém porque não faz. Porque a vida é assim. A Andréia, no caso, vai trabalhar, não vai trabalhar. Aí o chefe dela até pede para um colega dela, que mora ali perto, passar na frente da casa para ver o que aconteceu se ela estava lá. Quando ele passa, ele não vê um carro na garagem. E tudo fechado. Falou: olha, parece que tá tudo fechado, toquei a campainha, ninguém apareceu. Aí a vida seguiu naquele dia. Às 6 da tarde, quando a Andréa não apareceu e não sei o que lá, esse amigo dela, da polícia, volta às 6 da tarde e vê a luz acesa e vê uma mochila do lado de fora, porque é uma casa que você vê, pelo portão você vê a porta da sala, e vê uma mochila ali. E chega também o filho de uma das mulheres, o filho da irmã da mãe da Andréia, o primo da Andréia, querendo saber da mãe, que ele tá ligando, ela não tá atendendo. Eles pulam o muro, abrem a porta e veem a cena, e saem. E ligam pra polícia. Então, quer dizer, se quando ele vai de manhã, não tinha o carro e não tinha nenhuma luz. Quando ele volta às 6 da tarde, o carro não está lá, mas tem uma porta aberta e uma luz acesa, teve movimento de um entra e sai. Cadê o carro? Que é um Corsa, você dá uma coisa assim. E a polícia vai seguindo outros pontos de investigação. Quando eles chegam na escola, Marcelinho estudava na escola. Quando eles chegam na escola para saber o que estava acontecendo, eles descobrem que Marcelinho foi à escola aquele dia. Então, peraí. E vem o tempo de morte. Você pega os laudos. Tem um laudo que é meio esquisito, que é o do pai, porque foi feito por outro legista. Ele dá um tempo de morte que às vezes não tem o mesmo range de tempo de morte dos outros 3 corpos, mas dá o mesmo tempo. E o Marcelinho tem um outro tempo de morte. Marcelinho tem um tempo de morte de 6 horas, porque ele se morre 6 horas depois. Porque ele volta para casa e se mata. Tá. Aí eles descobrem que quando ele chegou na escola, você tem as imagens. Você tem imagem assim, do carro passando, dirigindo, ele parando o carro. Quantos anos ele tinha? 12 anos ou 13 anos, uma coisa assim. E ele para o carro, ele desce do carro, ele vai para a escola, ele fica na escola, ele volta com os amigos, ele vai até o carro, ele volta, aí ele entra no carro de um dos amigos dele, do pai que foi buscar, e ele volta para casa com esse pai de amigo. Então todo mundo foi ouvido assim. Sim, Marcelo estava na escola, ele fez prova, tinha um trabalho. Era o primeiro dia de aula, de volta, porque foi 5 de agosto, se eu não me engano. Era volta às aulas depois de julho. Ele vai para a escola, ele fica com os amigos, ele volta com o pai e ele entra em casa. Então, ele tem esse... A gente sabe o seguinte, as pessoas já estavam mortas e o Marcelo Pesseguini saiu. Aí tem toda uma teoria que fala assim: você não está entendendo, Beto. Fala: então me conta. Adoro quando as pessoas sabem tudo. Eu falo: me conta. Aí falam assim: você não está entendendo. Eles estavam sequestradores, estavam dentro da casa. E mandaram o Marcelinho para a escola para que ninguém percebesse nada.
Eu falei, numa boa, você vai mandar um menino de 12 pra escola de carro. Aceitar que ele não vai Dirigindo. contar pra ninguém, não vai dar... né? Arriscado, É né? arriscar. E aí você vai levantando tudo. A perícia levanta, por exemplo, que se ouve, tem um cara que é músico, então ele sabe, que é um vizinho, e ele sabe dar aquele tom dos disparos. Ele fala, eu ouvi. Só que, por que ninguém chama a polícia? Porque ali tem uma favela ali perto. A comunidade, desculpa. Uma comunidade ali perto que tem tiros que eles ouvem. É uma coisa meio corriqueira ali de se ouvir. Então, por isso que ninguém chama a polícia. Porque é algo que eles acham que é normal naquele local. Então, ele ouve o pai, a mãe, a mãe, os dois. São 5 tiros. Ele ouve 4 tiros, né? Porque depois o 5º vem depois. Então, ele fala que 1h ele ouve o tiro. Que é um primeiro... que é o do pai, o segundo que da mãe, daí dá um tempinho, aí atravessa o terceiro da tia, A única pessoa que vê, leva 2 tiros, se eu não me engano, é a tia, porque ela, enquanto ele tá matando a avó, a outra mulher vai levantar e leva o tiro na cara, inclusive. Ela é a única que deve ter visto o Marcelo. Foi tentar se defender. Foi tentar, o que tá acontecendo, deu um tiro. E aí a polícia vai levantando muitas coisas. O Marcelo já estava com alguns problemas na escola, porque ele tinha inventado uma turma chamada Turma de Mercenários. Que aí os amiguinhos vão... Normal. Sabe aquele filme Os Mercenários? Sim, claro. Aí tem um jogo dele que, como é que é? Assassin's Creed? Sim, essa existe. Assassin's Creed. E ele Muito tinha, bom, ele era tarado tanto que ele usava o capuz igual. Ele é o personagem. Tá. O do Facebook dele, o avatar dele era esse e tal. Uhum. Inclusive, hoje eu entrevistei um cara que é um grande especialista dessa parte de educação com crime e tal, né? E ele estava me contando que os atiradores, quando eles querem atirar, ele me deu um dado fantástico, parece que 70% da mira dos soldados americanos melhoram com esses joguinhos online. É? E eles foram criados para o exército americano, Pra eles treinarem. para eles treinarem mira. Olha. E que todos os atiradores, crianças, estão treinando a sua mira. Claro que não é a mesma forma do peso. Aí você, então assim, ele tinha nesse Assassin's Creed essa fixação com arma. Ele vem de uma família de policiais. Aí muitas vezes fala assim, o Marcelinho não sabia atirar. O Coronel Telada fala, tô dando exagero, talvez, não pode ser 100%, mas ele fala, todo filho de policial sabe atirar. Porque é natural, é da natureza deles. Você não pode ter acesso à arma. A arma tem que estar guardada de uma maneira segura. Mas a arma não é do meu dia a dia. Apesar de eu falar de crime, eu não tenho arma. Não gosto de arma, eu sou contra. Na minha vida eu não quero. Se você entrar na tua casa e falar que tem arma, eu quero ir embora. Porque eu não sei se alguém vai ficar louco, se alguém vai entrar, você vai brigar comigo, vai querer... Porque a arma propicia loucura. Crimes com faca é uma proximidade muito maior. Com arma, eu me protejo mais e é o momento do ímpeto. Principalmente se a arma estiver carregada, se a arma estiver municiada, tem toda essa parte de fácil acesso e tudo mais. Então, assim, Marcelinho, pelo que se sabe, ele sabia atirar. Ele sabia dirigir? Sabia, porque ele, inclusive, escreve numa redação, o dia que eu aprendi a dirigir. Então, eles também têm isso. A diretora conta que ele estava falando ele já tinha chamado a Andréia para avisar que o Marcelinho estava ameaçando de morte alguém ali da escola. E a própria mãe comenta, isso a diretora conta, a própria mãe comenta, ele tá com essa mania, ele tá fazendo isso com a minha sogra, a minha mãe, sei lá, fica até atirando com arco e flecha, alguma coisa nela, caso de brincadeira. Então ele tinha esses ímpetos. Se você pega as últimas imagens do Marcelinho no celular, elas são assim, porque todo mundo lembra do Marcelinho Pichuchoco, né? Aquele cara tava enorme, aquela foto é antiga. Aquela foto que é a família perfeitinha ali, que era pichutinho, ele tava do tamanho da mãe. Ele já tava com quase 1,60 m. Ele tinha 13 anos, ele era corpulento, ele era grande. E ele tinha uma coisa muito interessante, que ajuda a construção da personalidade dele. Ele tinha uma doença que é a fibrose cística, que segundo os médicos e tudo mais, ele morreria... Quem tem a fibrose cística não tem uma supervida. Ele é uma vida muito mais curta. Ele vai morrer por isso. Vai morrer por isso. E o remédio que ele tomava, inclusive, deixava ele meio sonolento, deixava ele mais mole, e ele não queria. Então ele tinha inventado, tô contando isso porque ele conviveu com o tadinho Dodói, vai morrer, um dia ele vai morrer na família, entendeu? Então ele era super protegido, ele não saía de casa, ele não podia ficar com os amigos, ele não podia ter uma vida de um adolescente normal, só que ele estava querendo criar o grupo dos mercenários. O grupo dos mercenários seria o seguinte, nós vamos matar nossos pais, a diretora... Todos eles? Todos eles. Eram os amiguinhos, falavam, vamos ser mercenários? Os amiguinhos falavam, vamos. Aí eles descobrem o seguinte, no dia anterior, na noite, naquele domingo que ele vai matar os pais, ele fala para um amigo que ele vai voltar para a escola no dia seguinte. Ele fala,
Amanhã a gente põe o nosso plano em prática, hein? Mano. Amanhã a gente vira os mercenários. E o amiguinho fala, isso tá em depoimento. O amiguinho fala, tá, tipo... Mas eles não estavam levando a sério. Claro que não, é bobão, larga esse bobão. Só que ele tava levando a sério. Então ele pega. Qual é a dinâmica que se descobre lá dentro da casa depois? O pai estava dormindo na sala porque ele ia acordar... Tem duas versões. Uma que ele tinha problema na coluna, então ele dormia na sala, não sei porquê. Outra que ele ia acordar muito cedo, então ele dormia na sala para não acordar a mulher. Pode ser também que ele estivesse separando da mulher, gente, sei lá. Ele tava Mas qualquer, o fato ele irrelevante. estava dormindo na sala, no colchão. A mulher estava no quarto. Ele pega a arma da mãe, que deixava, era costume ela deixar meio por aí. Ele pega a arma da mãe, ele se esconde, ele vai no pai e ele dá um tiro, o pai dormindo. Putz. Ele dá um tiro e a mãe ouve o estampido. Quando ela volta, ele tá escondido. Ela vai por cima corpo da do- cama pra olhar e aí ele vai por trás e dá um tiro na cabeça dela. Aí ele atravessa pra edícula, entra, dá um tiro na avó. Ah, mas ele não sabia, tia. Sabia. E o próprio Coronel Telhada diz o seguinte: pistola, que era uma pistola, você segura com as duas mãos. E pistola, com isso, você tem muito mais precisão no tiro. E também por isso que você não tem resquícios de pólvora. Porque a pistola ela usa, segundo a doutora Norma Bonacosso me explicou, que era superintendente da Polícia Técnica na época, e esteve nesse caso, participou, foi lá no IML, viu os corpos e tudo mais. O gás da bala é usado para o próprio impulsionamento dela sair. Diferente de um revólver que você explode, que você Entendi. tem o tambor. Por isso que revólver você tem a pólvora em você, na mão, no cabelo e tal. E pistola é muito mais difícil você achar resquícios de pólvora que não foram achados nele. Aí fala, não tem pólvora na mão. Não tem, já acabei de explicar. Agora não quer aceitar, a gente não aceita. Aí é um Se problema... mesmo assim. Dou a liberdade de você pensar o que você quiser. Estou te contando que está nos autos e eu particularmente acredito. É que tem gente que não Nos adianta. autos. A pessoa cria a história na cabeça Aí e vai você ser não aquela muda. história certa. Não muda. É tipo, você é a cara da Suzane. Acabou. Entendeu? E Você é a o cara- Paquito, pra e o Paquito joga Assassin's Creed. Mas o Paquito, se a gente der uma ruivazada nele e tirar o E bigode, tirar o bigode, ele vira o Suzano. vira o Suzano. É o Suzaninho von Richthofen. É ele, é esse daí. Mas daí, no caso, basicamente foi isso. E aí o que acontece? Dentro de tudo que foi levantado pela polícia, e eles conseguem trazer muito bem isso, muito bem estruturado no inquérito, e a polícia técnico-científica confirma isso com toda a parte da perícia, essa foi a dinâmica. É uma família onde ele estava fadado a morrer. Segundo um perito que ele falou, eu posso imaginar, talvez ele tenha pensado, eu vou morrer, então eu vou matar todo mundo e voltar. Segundo o Dr. Guido Palomba, que eu entrevistei sobre isso, o que ele acredita é o seguinte, quando ele chega para fazer os mercenários, ele chega ali e os amigos dão não. E ele estava cheio de papel higiênico na mochila. Na mochila dele tinha uma faca, um outro Ele já tava revólver, com tudo planejado, um monte de papel né? higiênico. Todo Então, mas mundo por que ia seguir 5 o plano. rolos de papel higiênico? É. Porque o remédio da fibrose cística deixava ele tonto. Como ele ia virar um mercenário, ele não poderia mais tomar aquele remédio que deixava ele tonto, tá? Porque ele estava dirigindo. Então ele para de tomar. Quando você para de tomar o remédio da fibrose cística, dá diarreia. Então ele estava com muito papel higiênico. Então a ideia é, nós vamos matar nossos pais, matar a diretora, porque são os adultos que nos impedem de vivermos. Sim, a diretora. Vamos sair e para matar os corruptos, adorei os corruptos, e os bandidos. E nós vamos morar num galpão abandonado. Ele tá fazendo uma obra de Era um ficção. jogo, É um jogo, Que sei lá, doideira, qualquer que tem cara. essas E coisas. os amigos, aham, É, não. beleza. Aí Não, tanto- tá bom, vamos, Vai vamos. indo que a gente já vai aí, Tanto que hein? como os amiguinhos não vão, ele mostrava pros amigos. Os amigos falam que ele mostrou na mochila o revólver, mostrou tudo e tal. Aí é um revólver mesmo. Aí ele pega e fica chateadinho. Daí ele vai até uma menina, ele não queria mulher. Não podia ter mulher sobre a Daí ele até abre exceção. Ele chega pra uma menina e fala assim: você quer ser mercenário? Porque quer Os ser minha caras já- amiguinha? é. Quer Porque ser os coleguinha? amigos já não estavam querendo. Quer ser seguir o coleguinha? plano. Quando ele volta pra casa, segundo o Dr. Guido, que eu acho que tem uma visão muito boa sempre sobre tudo, mas sobre isso em particular, pra ele, quando ele olha, o Marcelinho chega em casa e vê a família morta, ele pensa como um jogo. Se ele morrer, dá um restart. Será? A cabeça é muito doida. A gente nunca pode pensar com a nossa. É. A gente tem que se permitir se entrar um pouco no outro. As duas... E pode ser simplesmente porque ele chegou e falou... Sentiu culpa. Eu tô com fome, matei. Eles morrem colado aos dois. Ao pai e à mãe. Pode ser culpa, É. pode ser medo, pode ser solidão, pode ser vontade de se matar mesmo. Ele pode ter
já que eu vou morrer, que eu morro agora. Eu não sei. O porquê de ele ter voltado para casa e tirado a Ele própria tinha vida. eu não sei. problemas com a família? Então, dizem que não, dizem que era uma família normal, Aham. assim, não tinha, ele tinha essa coisa do dodói, né? De Então, segurarem sim. ele um pouco. segurarem, porque ele vai morrer. Então, já que vai Mas até morrer, aí não deixa é viver. normal, né? Mas você, é uma coisa, né? Já que ele vai morrer, não deixa viver? É. É meio chato isso também. Aham. As fotos dele que tem no celular são selfies, assim, dá até medo do olhar dele, dos últimos. Tem lá no especial que eu fiz. Quando você olha, você fala, nossa, as últimas fotos dele, você até dá assim, porque é um olhar muito... Ele tá olhando pra você, ele tá tirando a Fixo. selfie olhando pra você que vai ver isso. Então é uma coisa meio amedrontadora, assim, é um menino já grande, é um homenzinho, né? E aí tem o lado da família que ficou, que não aceita, que acha que não, que eles foram todos mortos por uma facção qualquer, é um direito de todo Uma mundo e de lutar execução, tudo. queima de E arquivo, falam sei que a lá. polícia não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Tem laudo pericial, tem o laudo, tem a balística que comprova a arma, tem tudo. Falam, ele não conseguiria carregar essa arma. Essa arma pesava 750 gramas. Gente, aquele menino carrega. Uhum. Eu carrego, você carrega, todo mundo carrega. 750 gramas você carrega. A diferença é que eu não sei atirar. Sim. Agora, se você sabe, você vai conseguir. Então, o caso Pesseguini, em resumão, é isso que está no inquérito aceito pelo Ministério Público e colocado o caso como um assassinato seguido de um suicídio. E aí você falou, se fosse facção, ia ter um banho de sangue Mas nas quando o Coronel semanas Telhada seguintes. me fala isso, eu falei a verdade. Todos aqueles policiais que estavam ali foram convencidos pela dinâmica da cena que foi isso que aconteceu. Isso, exato. Entendeu? Eu nunca ouvi de um policial militar falando que não é Eu isso. acho que não foi isso. É. Você não sabe nada disso, eu te explicar. Aí vão falar, os jovens falar, a André estava fazendo isso aqui lá com o caixa eletrônico. Olha, Tem essa versão? eu vi ali, uma coisa que é muito interessante que tem ali no inquérito. Gente, eles investigaram todas as últimas prisões deles. Tipo, como ele era da rota, o cara, eles investigaram, sei lá, 40 prisões que o cara fez. Não tem ligação. A André tinha 4 ou 5 ocorrências antes dela, porque ela era interna, né? Ela era de escritório. Se tem essa história do caixa eletrônico, ela também não era peça-chave. Ela não era sei lá, o capitão da história, entendeu? Sei. Ela não era aquela Nem o pessoa que, capitão, tirando ela, Nem o capitão nem o acaba pirata da nem o história, pirata. né, Paquito? Ela não Nem o que seria... eles estavam fazendo. Ela não seria a informante da Griselda, Uhum, sabe? Ela não sim, seria sim. a pessoa que pararia. Tira André, então a gente para toda a investigação. Entendi. Então, sei lá. Eu não o caminho mais conhecia, curto, né? realmente. O caminho mais curto é o que você contou. E aí o pessoal prefere... Não, querem outras uma- coisas, porque ninguém aceita. E eu vou te falar, É eu que já tem muita gente que não aceita ser algo simples É. também. E porque ele tem a cara, principalmente nessa foto, do gordinho, fofinho, legalzinho, que come Sim. pizza, sabe? Sim. E Então aí, assim, não, ele não ele faria não, porque isso. ele podia ser meu primo. Uhum. Ou ele podia ser... Não, ele não. Agora, se fosse outro tipo de físico da vida, talvez a pessoa aceitasse até falar assim, matou mesmo.